internautas, eu sou o Mário Aparecido, essa é a nossa TV Pirajussara. E antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de lembrar aqui um sucesso do Moraes Sarmento, que ele falava o seguinte: se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganamos vocês. Nós fez que fomos e voltemos, olha nós aqui outra vez. É a tua Folha de Pirajussara voltando à atividade novamente. E hoje, na nossa agenda livre, nós estamos aqui com o jornalista Fernando Firmino, um dos primeiros jornalistas na área esportiva a usar a plataforma das redes sociais, da internet, para exercer as suas atividades. Fernando, por gentileza, se apresente para o nosso público e fala um pouco sobre essa experiência. Mário, prazer estar aqui na TV Pirajussara e falar um pouquinho dessa coisa que é o Sportsnet. Essa coisa começou com uma brincadeira, eu e mais 3 malucos, que hoje um ainda está aí, o Alex Tobias, Rafael Babu, grande gênio do samba, e o Bruno Anderson. Nós estávamos os 4 um dia no ônibus, eu era treinador do Clube Atlético Taboão da Serra na época, e aí a gente começou a falar, pô, mas os caras só falam besteira nos jornais esportivos, tudo. Falei, vamos fazer a nossa opinião ser válida? Falei, como é que a gente vai fazer? Vamos criar um site. Falei, pô, tal, mas os 4 aqui, nenhum sabe programar, nenhum sabe fazer nada. Fui lá, perguntei para um amigo meu, um gênio lá, ele explicou para mim mais ou menos, usei um programinha que nem existe mais. No dia 10 de maio de 2000, ao 12h05, nunca esqueço, o Sportsnet entrou no ar. Daí começamos a crescer, publicando as colunas, tudo. Nunca esqueço da primeira coluna, Nós Odiamos Fábio Sormani, foi o primeiro texto do Sportsnet. Tem até hoje guardado esse aí. E daí a gente começou a inovar. Na época que tinha Orkut, a gente mantinha um jornal dentro do Orkut com notícias diárias do mundo esportivo e começamos a crescer. Em 2001 surgiu o Sport Mania, que é o programa de rádio que é o carro-chefe até hoje da Rádio Sportsnet. Desde 2001 que eu apresento esse programa, são mais de 1.800 programas. Só na Rádio Sportsnet são 400 e pouco, mas ao total, todas as rádios que já passaram, dá 1.800 e alguma coisa de programas realizados, todos ao vivo. Fernando, pelo meu cálculo aqui, daqui a menos de 2 meses, então vocês completam 20 anos de atividade. 20 anos, exatamente, dia 10 de maio. Aí uma coisa que me chama a atenção é que vocês desenvolveram um trabalho tão sério e tão responsável que teve repercussão, inclusive internacional, que vocês são, acho que, um dos representantes aqui no Brasil para estar transmitindo a NBA, é isso? Exatamente. A gente, em 2011, graças ao Gustavo Tomazelli, um abraço para ele que mora lá em Knoxville, no Tennessee, perto do Neyland Stadium, que é o estádio do Tennessee Titans. Ele é um jornalista que aqui, quando ele morava em São Paulo, ele fazia muitos programas com a gente. Quando ele foi para os Estados Unidos, falou, cara, eu vou montar a base do Sportsnet nos Estados Unidos. Mandei a documentação para ele e ele conseguiu o credenciamento na NBA, na MLB, na MLS, na NHL e na NBA e na NFL. Então ele conseguia acompanhar os jogos do Titans na NFL e os jogos de basquete, hóquei no gelo. A gente teve entrevistas exclusivas com Cairo Santos, que é jogador da NFL, jogadores brasileiros que atuam na Liga de Beisebol, entre várias outras exclusivas. Cobrimos a Copa América Centenário em loco, lá nos Estados Unidos, e aí desencadeou ainda mais valor ao site, né? Hoje nós temos até, inclusive, por causa de questões de trabalho, Tomazelli infelizmente parou com o programa o Guns USA, que ganhou 2 prêmios como melhor programa de esportes da Web Rádio Brasileira, e ele teve que parar porque ele foi contratado por 2 rádios lá dos Estados Unidos e ele não tem mais tempo para colaborar com a Rádio Sportsnet. Mas nesse meio tempo também, o site de vocês cederam já imagens para outras emissoras, outros jornais? Como é que foi essa história? Não só imagens como fotos, né? Se, por exemplo, você for no Terceiro Tempo, tem algumas fotos nossas de jogadores que a gente vai encontrando nas transmissões aí de Bezinha, Série A3, Série A2 e vai colaborando. E também gols, né? Quando a gente cobre o Tabuão, o gol do Túlio, o gol do Edilson, saiu lá na mídia, gol do Viola. Quando a gente cobriu, a gente conseguiu fazer também a filmagem e a gente disponibilizou para outras emissoras. Assim como também algumas entrevistas, como com Cláudio Karsug, Emerson Fittipaldi, que foram referência em algumas rádios, como por exemplo, sem não ter problema nenhum em citar, Rádio Bandeirantes e Rádio Transamérica, que graças a Deus sempre nos respeitaram bastante.
Excelente. E me diz uma coisa, todo esse seu trabalho aqui no Taboão da Serra, você envolve todos os esportes ou só o futebol? Não, tudo. Tanto é que o lema do site, desde que da fundação, é o portal democrático do esporte, que a gente dá espaço para tudo. Tanto é que a gente fala de futebol americano, que é praticado em São Paulo, a Liga Paulista de Futebol Americano, atletismo, beisebol, a gente fala de futsal, do esporte tá bom, a gente transmite jogos tanto do futsal feminino, masculino, do futebol de campo, da região, a gente sempre dá um espaço para a várzea também, a várzea quando a gente consegue, que a gente não consegue acompanhar os jogos, que infelizmente os horários e datas da várzea coincidem com o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí são os nossos carro-chefe, e às vezes esse conflito não dá, mas quando a gente recebe o material da várzea, fotos, textos, tudo, a gente dá espaço total para eles também. Nas entrelinhas você deixou escapar aí que, além do jornalismo esportivo, você também tem uma grande experiência na área esportiva. Você já foi técnico do CATS. Qual é a sua participação no esporte em Taboão? É que eu sou profissional de educação física e jornalista, mas primeiro veio o profissional de educação física. Certo. Que é onde eu trabalhei em todos os bairros de Taboão da Serra, com as escolinhas, auxiliando, algumas coordenando, outras como diretor de algumas escolinhas, e também com projetos no esporte de alto rendimento, que é a minha paixão. No futsal de base, auxiliando o Clube Atlético Taboão da Serra algumas vezes no Campeonato Paulista Profissional, não como treinador, mas como membro da diretoria, como representante do clube. E no futsal feminino, que virou minha paixão. O futebol feminino virou uma paixão na minha vida, onde eu fiquei quase 15 anos com o futsal feminino do Taboão, não do futsal Taboão, do Clube Atlético Taboão da Serra. Seu Cato. Eu nunca trabalhei no futsal Taboão. E no Clube Atlético Taboão da Serra, graças a Deus, mesmo com as dificuldades, escrevemos uma história que ajudou a dar espaço à mulher no futsal. Num país tão machista, a mulher conseguiu conquistar seu espaço aqui no Taboão. Interessante, meus amigos telenautas, é que ontem à noite o Fernando Firmino ele foi homenageado com a medalha 19 de fevereiro, né, que é destinada àquelas pessoas que têm um histórico, têm um trabalho na cidade. E eu gostaria de saber, Fernando, no seu íntimo, essa medalha 19 de fevereiro, ela representa mais pelo seu lado como educador físico ou como jornalista, ou ambos? Eu acho que ambos. Porque eu não consigo desassociar um do outro. Tanto é que muito do que eu faço no programa e que eu prego nas minhas colunas, que eu escrevo, que até tem minha sessão lá no Tático, tudo já é intrínseco, que eu pego muito do que eu aprendi nas dezenas de cursos de arbitragem, cursos de esporte, da Faculdade de Educação Física. Eu jogo tudo isso para o jornalismo, eu trago tudo isso para o jornalismo, tentando passar um pouco de cultura esportiva, tudo que eu amo muito estudar a história do esporte, eu gosto muito dessa parte e tento trazer isso, que é uma coisa que é tão morta, tão desvalorizada, as pessoas esquecem que hoje o Clube X ele é grande, mas é que lá atrás, 100 anos atrás, teve uns caras que batalharam, que há 80 anos atrás fulano de tal fez isso, e às vezes isso é esquecido. E fora as questões táticas, e explicar para o internauta, para o ouvinte, que aquele clube, naquele cenário. Por que aquele jogador não está rendendo? Você tem que entender que ele tem uma condição biológica, que fisicamente ele não vai conseguir render assim, esse rende X, esse rende Y, até para ajudar ele. Às vezes nas transmissões, apesar da gente brincar um pouco nas transmissões para dar um pouco um ar mais leve, mas a gente sempre se preocupa muito com informação, com dados, porque o cara que gosta de rádio, o cara que gosta de ouvir esporte, ele não quer ouvir palhaçada, ele quer informação, porque ele é viciado no esporte. Então ele quer saber qual é a estatística do A, do B, ele quer saber qual é a tática que está sendo usada, o que o treinador fez para preparar para aquele jogo, como é que está. Então tudo isso conta, tudo isso é muito importante. E tudo isso sempre traz, até que eu lembro que na Copa 2014, quando a gente foi cobrir a Copa, a Rádio Nacional de Bogotá, Rádio Capital de Bogotá, fez até uma entrevista comigo lá, para falar sobre as condições táticas dos grupos na Copa, que eu gravei com eles. E porque sempre o pessoal estava vendo a gente gravando e a gente sempre se pegando nesse aspecto. Fernando, você mais do que ninguém sabe e vivencia a importância do esporte como instrumento de modificação social. Dentro desse contexto, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem para todos os nossos telenautas. Bem, a gente quando fala de esporte, o esporte é sempre considerado um pouco jogado à marginalidade
pela falta de cultura esportiva. E o Sportsnet, a Rádio Sportsnet, sempre se preocupou com isso, com cultura esportiva. Por isso que a gente gosta de valorizar histórias e valorizar personagens. Esse é nosso cerne há quase 20 anos. E a gente vai continuar com isso. Então você que quer e puder acompanhar, vai lá em sportsnet.com.br ou radiosportsnet.com.br, que no site da Rádio Sportsnet a gente abre espaço para cultura, política, tecnologia, tem tudo isso lá também, culinária, tem tudo lá no site da rádio. Você tem essa opção também. E curta nossos programas. Tem o programa Bandeirada, o Esporte Mania, o Nostalgia Futebol Clube, tem agora o programa Sem Noção, que chegou à Rádio Sportsnet, vindo numa equipe maravilhosa, com passagens para Transamérica e Jovem Pan, que vão estar estreando na rádio. Tem agora o Sportsnet Games, tem os nossos podcasts, que agora viram um dos nossos fenômenos, que é o podcast Paneleiros, o podcast Falando de Cálcio e o podcast Nó Tático. Em breve, a Rádio Sportsnet vai ter uma novidade vinda da Europa. Aguardem. Meus amigos, nós estamos muito felizes aqui com a presença do Fernando Firmino. Gostaria que todos vocês realmente acessassem o site sportsnet.com.br. E eu sou o Mário Aparecido, essa é a sua TV Pirajussara, nessa nossa Agenda Livre. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, muita paz, saúde para todos.